Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. É um imenso prazer estar em sua companhia. Estou muito feliz por estar assistindo aos meus vídeos. Se puder, compartilhe os vídeos com os seus amigos, familiares e vizinhos. Também, se puder, dê um like no final do vídeo. Conforme prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos tratar de direito penal, certo? Nós vamos falar dos artigos 73 e 74 do Código Penal. O artigo 73 fala do erro na execução. O artigo 74 fala do crime aberrante. Vamos iniciar falando do artigo 73, erro na execução. Vamos relembrar um fato descrito na Bíblia, né? Caim matou Abel. Nos tempos de hoje, né, desde 1940, que é o Código Penal, Caim ele cometeu um crime de homicídio consumado, né? O artigo 121 do Código Penal, cuja pena é de 6 anos a 20 anos de reclusão. Vamos aplicar, neste caso, certo? O artigo 73, né? Que é o erro na execução. Digamos que Caim, em vez de matar Abel, matou Miguel, certo? Segundo o artigo 73 do Código Penal, né, o erro na execução, Caim praticou o homicídio consumado, né? Ou seja, o artigo 121. Em outras palavras, a alteração da vítima, certo? Não abala a natureza do fato. Trocando em miúdos, a lei penal, ela protege qualquer indivíduo, não importando quem seja. Pode ser uma autoridade pública, um mendigo, um sem-teto. Ainda sobre o erro na execução, vejamos mais 2 casos, certo? Mas esse primeiro caso que eu vou citar agora, vamos supor que o marido, né, ele atira na esposa. E acerta também a sogra. Todas duas faleceram, certo? Então, que pena será aplicada a esse indivíduo? Com relação à esposa, certo? Ele vai responder pelo crime doloso, que ele tinha a intenção de matá-la. No caso da sogra, certo? Ele que não tinha a intenção de matá-la, né? Digamos que ela foi lá para ele não matar e foi proteger a filha e terminou sendo fatalmente atingida. Então, nesse caso aí, com relação à sogra, ele vai responder pelo crime de homicídio culposo, né? Sem intenção. Nesse caso aí, nós temos 2 tipos, né? de homicídio, o doloso e o culposo. De acordo com o artigo 70 do Código Penal, né, que trata do concurso formal, né, de crimes, certo? Esse sujeito, né, o marido, ele vai responder pelo crime de homicídio doloso, que é a pena mais grave, né? Com a pena aumentada de 1/6 até a metade, por conta do homicídio culposo em desfavor da sua sogra.
certo? Agora vamos ver o segundo caso, que trata do sósia, de uma pessoa parecida. Digamos que uma pessoa esteja muito insatisfeita com o atual presidente Lula, um exemplo. Aí, de repente, ele vê o presidente Lula no meio da população e atira, chegando a matá-lo. Só que, na verdade, não era o presidente Lula, era o sósia dele, que isso é muito comum nos países lá fora, né, que vivem principalmente de atentados, de mandar um sósia. Nesse caso aí, certo? Esse sujeito, o atirador, ele vai responder, certo? Segundo o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, certo? Ele não vai responder como se estivesse matando uma pessoa comum. Ele, apesar de ter matado um sósia, que é uma pessoa comum, ele vai responder como que tivesse matado o presidente Lula, que detém algumas prerrogativas do cargo, né, da função, né? Ele tem né, algumas condições, qualidades. E por isso que esse sujeito ele vai responder de forma com a pena aumentada. Bem, meus amigos, agora nós vamos ver exemplo do artigo 74 do Código Penal, que trata do crime aberrante. Digamos, né, que um consumidor revoltado porque a loja lhe vendeu algum produto, uma geladeira, uma televisão, e de repente queimou, certo? E ele, dentro do prazo legal, ele foi lá para tentar substituir o produto, ou fazer um reparo, ou desfazer a compra, certo? E a loja simplesmente ficou enrolando, tal, e isso foi causando uma agonia, um mal-estar nele, uma pressão, certo? Aí ele simplesmente decide resolver da forma dele. Pega um revólver, certo? E vai atirar na vitrine dessa loja. Só que quando ele atira, um transeunte, uma pessoa, vai passando naquele momento. Aí ele acerta fatalmente esta pessoa. Então, esse atirador, ele vai responder, certo, pelo crime de homicídio culposo, porque ele não tinha intenção, certo, de atingir a pessoa. Só que se ele acertar a pessoa e também a vitrine da loja, ou seja, um crime de dano ao patrimônio particular, certo? Então ele vai responder pelo homicídio culposo, certo? Com a pena aumentada de 1/6 até a metade, por conta do dano causado ao estabelecimento comercial, certo? Bem, meus amigos, eu espero ter esclarecido, né, esses dois temas, esse tema, né, que trata do erro na execução, o artigo 73 do Código Penal, certo? E o crime aberrante, que é justamente do artigo 74. Desde já, os convido para o próximo vídeo, né, o próximo tema. A pergunta que fica é: cabe representação ou procuração nos juizados de pequena causa? Isso é o que nós veremos no próximo vídeo. Desde já, meu muito obrigado e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.